Paul Valéry nasceu em Sète em 1875, filho de um pai corso e mãe genovesa. Ele vislumbrou o Mediterrâneo, de sua cidade natal, e que é o tema recorrente de sua poesia. No plano internacional, a poesia de Paul Valéry se situa dentro de um movimento centrado em Stéphane Mallarmé, poeta que bebeu na poesia da poesia simbolista e se tornou um vértice, né, de vários poetas. Alexandre Bloch, russo, William Butler Yeats, poeta irlandês, Prêmio Nobel de 1923, Rainer Maria Rilke, poeta austríaco, e Stefan Georg, poeta alemão, que renovou a poesia alemã, levando essa influência parisiense. A poesia de Paul Valéry, ela tem uma atualidade muito grande, porque ela expressa valores universais, como a condição transitória do ser humano, a questão da morte, o significado do ser, o desafio de viver. E por isso que eu traduzi a poesia dele. Isso que me instigou de lidar com esses temas que muito próximos, a questão do luto pelo qual eu passava, né? Então, essa foi a motivação que me levou a traduzir a poesia desse poeta emblemático. Em 2015, eu comecei traduzindo O Cemitério Marinho. Já existia uma tradução desse poema, porém, eu achei que ela não traduzia a voz do poeta na língua portuguesa. Então, de uma maneira muito descompromissada, eu comecei a traduzir O Cemitério Marinho, seguindo a métrica e a rima desse poema. É um poema longo e muito elaborado, como a poesia de Paul Valéry. Ela é uma poesia sofisticada, com muitos desafios, etc. Mas eu já tinha uma experiência prévia de tradução do poeta Stefan Georg, que é da mesma escola do Paul Valéry. Então, essa experiência prévia, eu fiquei 14 anos traduzindo Stefan Georg, foi fundamental para eu abordar a poesia do Paul Valéry. E depois de concluído O Cemitério Marinho, eu encontrei toda a obra do Paul Valéry na internet. Então, eu fui selecionando inicialmente os poemas da fase dele chamada Charmes, né? E o poema, por exemplo, Fragmentos de Narciso, me chamaram muito a atenção pela contemporaneidade dele. O espelho d'água, né, no qual o personagem se vê, eu acredito que é a tela dos computadores smartphones da nossa época. Então eu achei que a maneira como ele aborda Narciso, ela traduz de uma maneira impecável e fiel muito o espírito da nossa época. Então esse foi um poema e Esboço de uma Serpente também é um poema muito forte, filosófico, coloca a questão dos dilemas nossos, né, do ser e da vida. E em seguida eu abordei também um poema também muito bonito, A Palma, e A Jovem Parca, que é o poema mais longo, 512 versos, ao qual o poeta se dedicou mais de 4 anos. É interessante que o Paul Valéry escreveu seus poemas, ele escreveu várias versões. Isso mostra que tanto escrever a poesia como traduzi-la tem uma sintonia fina, porque não é uma coisa trivial você encontrar uma expressão para um olhar poético, uma percepção poética, uma ideia poética. Então, isso também me ocorreu. Ao traduzir o Paul Valéry, eu fiz várias tentativas e tal. Então, essa seleção, ela foi ocorrendo de uma maneira muito natural. Eu fui encontrando, identificando esses poemas. Óbvio que eu poderia ter traduzido muito mais, mas eu achei que esses poemas eram representativos e eles expressavam o que eu julgo ser poemas
universais. Traduzir poesia não está isento de equívocos e dilemas. Muito pelo contrário. Segundo Franz Kafka, a compreensão e a incompreensão não se excluem. Eu busquei, ao traduzir Paul Valéry, incorporar as potencialidades, as possibilidades que a língua portuguesa oferece, né? A gente, através de equivalências e mantendo o rigor formal da poesia, eu procurei traduzir a voz do poeta da melhor maneira que eu pude, né? E embora eu acho que a tradução seja a tradução de si mesmo que o poeta fez, e a tradução que é o olhar do outro sobre a sua poesia, é sempre um grande desafio e contínuo, né? É esse esforço, essa busca por uma voz que eu ofereço aos leitores e leitoras de Paul Valéry, de O Azul e o Mar.